Continuando nossa aula sobre os tipos de matrizes, nós temos a chamada matriz linha. Por que ela recebe esse nome? É a matriz que possui apenas uma única linha, por isso que ela recebe o nome de matriz linha. Temos também a matriz coluna. Por que ela recebe esse nome? Vai ser a matriz que vai possuir apenas uma única coluna, por isso ela recebe o nome de matriz coluna. Temos também a matriz nula. O que é uma matriz nula? É aquela que todos os elementos dela são iguais a zero. Por isso que ela é chamada de matriz nula. Temos a matriz quadrada. Quando é que uma matriz será quadrada? Quando o número de linhas e colunas dela forem iguais. Então, aqui eu tenho uma matriz do tipo 3 por 3. Eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Eu poderia ter uma matriz do tipo 2 por 2, apenas 2 linhas e 2 colunas, tá? Se eu retirar aqui 2 linhas, 2 colunas, poderia ter uma matriz do tipo 4 por 4, 4 linhas e 4 colunas, correto? E assim sucessivamente. Nós temos aqui que em toda matriz quadrada, ela vai possuir duas diagonais. A primeira diagonal, ela começa do primeiro elemento e vai até o último elemento. Ela é chamada de diagonal principal. E depois a gente tem a diagonal contrária, que ela vai ser chamada de diagonal secundária, correto? E nós temos a chamada matriz diagonal também, porque ela recebe esse nome. É toda matriz cujo os elementos da diagonal principal, por isso que a gente aprendeu o que é uma diagonal principal, os elementos da diagonal principal são todos diferentes de zero e todos os elementos que sobrarem vai ser iguais a zero, ok? Então, somente os elementos da diagonal principal são diferentes de zero. E nós temos também a chamada matriz identidade. Ela é bem fácil de identificar, tá? Toda matriz identidade, ela é uma matriz quadrada também. Então, essa matriz aqui, ela é de ordem 2. O que isso quer dizer? Ela vai possuir duas linhas e duas colunas. Eu poderia ter uma matriz de identidade de ordem 3. Ela vai possuir 3 linhas e 3 colunas. De ordem 4, 5 e assim sucessivamente. Qual que é a diferença da matriz identidade para a matriz diagonal? A matriz identidade, todos os elementos da diagonal principal agora vai ser sempre iguais a 1. E tudo que sobrar igual a 0. Já a diagonal, os elementos tinham que ser diferentes de 0 e todo o restante tinha que ser igual a 0. Na identidade, sempre os elementos da diagonal principal igual a 1, tá? Nós temos a matriz oposta. Como que eu represento uma matriz oposta? Se eu tenho uma matriz A qualquer, a sua oposta vai ser o menos A, ou A negativo. E aí, todos os elementos da matriz A, se quiser ser escrita a matriz oposta, é só a gente escrever com o sinal oposto. Então, o oposto do 2 positivo vai ser o 2 negativo. Do 1 negativo, o 1 positivo. Do 4 positivo, o 4 negativo. E o oposto do 1 positivo é o 1 negativo. E assim nós temos, então, a matriz oposta de A, que é a matriz menos A. E esses são os seus elementos. E temos a matriz transposta. Ela é diferente. O que quer dizer uma matriz transposta? É aquela onde eu tenho uma matriz inicial, eu pego os elementos dessa matriz, a minha coluna vira a linha, tá? Então, eu tenho a coluna 1, 3, 5, virou a linha 1, 3, 5. Eu tenho a coluna 2, 4, 6, virou a linha 2, 4, 6. E aí, a transposta é representado com um Tzinho em cima da matriz. Se fosse uma matriz B, eu colocaria sua transposta B e o Tzinho em cima. A mesma coisa com C, C e o Tzinho em cima. Eu sempre, então, inverto. A coluna vira linha. A coluna vira linha, ok? E agora nós vamos aprender a realizar operações entre matrizes, tá? Então, a primeira delas vai ser a adição de matrizes. Quando que eu adiciono uma matriz a outra? A gente só pode adicionar uma matriz a outra quando o número de elementos, linhas e colunas de uma for iguaizinhas à da outra. Como assim? Então, eu tenho uma matriz A aqui do tipo 2 por 3, eu tenho 2 linhas e 3 colunas. A matriz B tem que ser do mesmo tipo, tem que possuir 2 linhas e 3 colunas. Eu só posso adicionar uma a outra se elas forem do mesmo tipo, possuir o mesmo número de elementos, ok?
e sempre nessa mesma característica, porque eu poderia ter 6 elementos dispostos de forma diferente, mas não, elas têm que ter o mesmo tipo, 2 linhas e 3 colunas nesse caso aqui. Como que eu realizo a soma entre essas duas matrizes? Eu somo o elemento de uma matriz ao seu correspondente na outra. O A1 daqui com o B1 daqui, correto? Então, eu somo 1 mais 2, 3. 2 mais 5, 7. 3 mais 0, 3. Agora, com o número negativo, a gente usa a regrinha do eu devo, eu tenho. Eu devo 1. Leia o número. Eu devo 2, vou dever 3. 0 com 0. 0 mais 0, 0. E 4 mais 1, 5. Vamos agora aprender a subtração de matrizes. Qual que é a regra da subtração de matrizes? É praticamente igual à da adição de matrizes. Elas têm que ser do mesmo tipo também. O mesmo número de linhas e colunas para poder subtrair uma da outra. Então, nós temos um exemplo aqui. Uma matriz A com esses elementos, uma matriz B com esses elementos, ok? Como que eu faço a subtração agora? A regra é o seguinte. Coloquei as duas matrizes aqui no quadro, então, pra gente ver. Nós vamos subtrair uma da outra. Como que eu vou realizar a subtração? A tirando B, correto? A regra é o seguinte. Eu sempre vou olhar para o primeiro elemento de uma matriz ao primeiro elemento da outra e subtrair um do outro. Mas é mais fácil na subtração a gente fazer o seguinte esquema. Eu copio a primeira matriz igualzinha, 1, 3, 5, 2, 4, 6 aqui. E eu olho, se eu quero fazer a subtração, eu olho a segunda matriz, todas elas com sinais opostos. Então, se aqui está 2 positivo, o positivo daqui com o negativo daqui tornou esse número negativo. Basta inverter o sinal, não precisa ficar fazendo a regrinha de sinais. Está 1 positivo, fica 1 negativo. Está 8 positivo, fica 8 negativo. Se está 4 positivo, fica 4 negativo. Se está 5 positivo, fica 5 negativo. 10 positivo, fica 10 negativo. E agora eu vou juntar os elementos, os seus correspondentes, correto? O primeiro daqui com o primeiro daqui. Se tem número negativo, eu tenho que usar a regrinha do eu devo, eu tenho. Eu tenho 1, eu devo 2, vou dever 1. Eu tenho 2, eu devo 1, eu vou ter 1. Eu tenho 3, eu devo 8, vou dever 5. Eu tenho 4, eu devo 4, não tenho nada. E eu tenho 5, devo 5, não tenho nada. E eu tenho 6, eu devo 10, vou dever 4. E aqui está a matriz resultante de A menos B, ok? Temos um outro exemplo aqui, ainda de subtração. Foi dada uma matriz A do tipo 2 por 2, 2 linhas, 2 colunas, e eu quero subtrair uma matriz B do tipo 2 por 2 também, 2 linhas, 2 colunas. Como que eu vou realizar essa subtração? Vamos fazer aqui então. Já coloquei no quadro para vocês, então lembrando que para a subtração a gente copia a primeira matriz igualzinha do jeito que ela está, 2, 0, menos 1 e 5, e a segunda matriz eu olho toda ela com o sinal invertido, então a segunda vai ficar, está 1 positivo, 1 negativo, 4 positivo ficou 4 negativo, 2 negativo ficou 2 positivo, e o 0, ele é neutro, não inverte o seu sinal, correto? E agora nós vamos juntar os elementos correspondentes. Lembrando, se tem número negativo, uso a regrinha do eu devo, eu tenho. Eu tenho 2, eu devo 1, 2 tira 1, sobra 1. Eu não tenho nada e devo 4, vou dever 4. Eu devo 1, eu tenho 2, eu vou ter 1. E eu tenho 5 e não tenho nada, vou continuar tendo 5. E essa é a matriz resultante dessa subtração. E o último caso que nós vamos ver agora é a multiplicação entre matrizes, tá bom? Então, quando é que eu posso multiplicar uma matriz pela outra? Existe uma regrinha para que possa ocorrer a multiplicação entre as matrizes. Ela não é a mesma regrinha da adição e subtração, onde ela tem que possuir o mesmo número de linhas
e colunas para poder adicionar ou subtrair uma a outra. A regrinha é a seguinte, veja aqui que eu tenho uma matriz A do tipo 2 por 2, duas linhas, duas colunas, e uma matriz B do tipo 2 por 3, duas linhas e 3 colunas. Vejamos no quadro. Então, nós vimos que a matriz A é do tipo 2 por 2 e a B é 2 por 3. Só vai ocorrer a multiplicação entre duas matrizes quando? Lembrando que a ordem, primeiro é número de linhas e depois colunas, número de linhas e colunas. Quando o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz, então quando esses valores forem iguais, vai ocorrer a multiplicação entre as matrizes. E a matriz resultante da multiplicação de A por B, ela vai ser do tipo, o valor que sobrou aqui, 2 por 3. Ela vai possuir duas linhas e 3 colunas. Vejamos o exemplo agora. Eu coloquei a matriz A e B aqui no quadro, então como que vai ocorrer a multiplicação? Ela tem uma regrinha diferente. Eu vou marcar aqui no quadro para vocês poderem identificar, é bem legal. Eu vou marcar a primeira linha, vou marcar aqui em cima. Eu tenho que multiplicar a primeira linha com a primeira coluna. É a regra do elemento A1, A12, A13. Vou multiplicar de que forma, professora? Primeiro elemento com primeiro elemento, segundo elemento com segundo elemento. E vou registrando aqui. Como assim? Vamos ver. Primeira linha, multiplicando com a primeira coluna. 2 vezes 1, 2. Registro aqui. 3 vezes 2, 6. Tá todo mundo positivo? 6 positivo. Agora, eu apago esse risquinho que eu fiz aqui. Vou multiplicar a primeira linha com a segunda coluna. Então, multiplico 2 vezes 3, 6. Dou um espaço aqui para não emendar um número ao outro, tá? 2 vezes 3, 6. 3 vezes 1, 3. Tá todo mundo positivo? Positivo aqui mesmo. Já multipliquei a segunda coluna, agora eu multiplico a primeira linha com a terceira coluna. Multiplico o primeiro elemento com o primeiro elemento, o segundo com o segundo sempre. Então, vai ficar 2 vezes 0, 0. Registro aqui. 3 vezes 1, 3. Tá todo mundo positivo? Positivo mesmo, correto? Pronto. Multiplicada a primeira linha pelas 3 colunas, agora é a vez da segunda linha multiplicar as 3 colunas do mesmo jeitinho. Então, segunda linha multiplica a primeira coluna. E eu faço primeiro elemento com o primeiro elemento, segundo com o segundo sempre. Vai ficar 4 vezes 1, 4. Registro aqui. 6 vezes 2, 12. Está todo mundo positivo? 12 positivo. Multiplicada a primeira coluna, agora segunda linha, multiplica a segunda coluna. E vai ficar 4 vezes 3, 12. E 6 vezes 1, 6. Tá todo mundo positivo? 6 positivo. E agora, a segunda linha vai multiplicar a última coluna, a terceira coluna. E vai ficar 4 vezes 0 é 0. E 6 vezes 1 é 6. Tá todo mundo positivo? 6 positivo. E agora é só somar todos os valores que nós obtivemos aqui. 2 mais 6 é 8. 6 mais 3 é 9. 0 mais 3 é 3. E embaixo, 4 mais 2 mais 12 é 16. 12 mais 6, 18. E 0 mais 6 é 6. Vejo que aqui eu ilustrei para vocês, então que a gente tem que sempre multiplicar a primeira linha com a primeira, segunda, terceira coluna, a segunda linha com a primeira, segunda, terceira coluna. E aqui está todo o cálculo que nós desenvolvemos e chegamos nesse resultado final, correto? Pessoal, não deixe de praticar os exercícios, as atividades, para que vocês possam aprender, ok? Até uma próxima aula!